Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é francamente fascinante. E se um código pudesse simplesmente se executar sozinho, só quando precisa, sem que ninguém tenha que se preocupar com o servidor nem dum? Então, vamos começar com essa pergunta. Já pensou nisso? Um código que entra em ação no momento exato, faz o que precisa fazer e depois, puf, some, sem ficar gerando custo o tempo todo. É exatamente essa a promessa que a gente vai explorar hoje. E olha, essa ideia de um código que roda sob demanda não é ficção científica, não. É uma tecnologia bem real e é o nosso foco aqui hoje. Beleza, vamos dar nome aos bois. A tecnologia por trás disso se chama AWS Lambda. É um serviço de computação que eles chamam de serverless, ou sem servidor. Agora calma, não é que os servidores não existam, claro que existem. A grande sacada é que a gente não precisa mais se preocupar com eles. A analogia do especialista de plantão é, sério, perfeita. Pensa só se paga pelo trabalho realizado, na mosca, contado até um milissegundo. Isso muda completamente o jeito de pensar em infraestrutura. Tá, mas como isso funciona na prática? Para a gente entender de verdade, vamos olhar um primeiro caso de uso. Um tipo de assistente automático que cuida de uma tarefa bem comum no dia a dia de muitas empresas. Olha só esse fluxo. O que mais chama atenção aqui é como ele parece simples, né? Um arquivo entra de um lado, uma mágica acontece aqui no meio e um arquivo seguro sai do outro. Esse diagrama mostra um processo inteiro de criptografia de PDF, tudo automático, do começo ao fim. Bora ver os detalhes disso? Então, como é que funciona? Primeiro passo. Alguém sobe um arquivo PDF para um lugar de armazenamento na nuvem, que a gente chama de Bucket S3. Pensa nele como uma pasta de arquivos online, bem simples. E aí que está a chave. Esse simples upload é o gatilho. Ele dispara a função Lambda, que na hora começa a rodar seu código. Ela lê o PDF, criptografa com uma senha e salva essa nova versão segura em outra pasta. Imagina o tempo que isso economiza e o tanto de erro humano que evita. É a automação no seu melhor estilo. E essa ideia do gatilho é o ponto central de tudo. A analogia da campainha inteligente é genial. O sistema não fica lá o tempo todo perguntando: chegou alguma coisa? Chegou alguma coisa? Não. Ele é notificado pelo evento, a chegada do arquivo, e só aí ele entra em ação. É a definição de eficiência pura e simples. Aí, claro, tem a questão da segurança, que é super importante. A função não sai por aí acessando o que quer. Ela precisa das permissões certas, sabe? É como se fosse um cartão de acesso que só abre as portas que precisa. Isso garante que o código só vai ler da pasta de origem e escrever na de destino. E ponto final. Ok, esse foi um exemplo. Mas vamos ver um segundo caso para entender como isso pode evoluir. Agora, o gatilho não é mais uma ação de alguém, é o próprio tempo. Essa arquitetura aqui já resolve um outro tipo de problema: manutenção de rotina. Sabe aquela limpeza que precisa ser feita de tempos em tempos? Então, ao invés de uma pessoa fazendo algo, o gatilho aqui é o relógio. A gente tem um agendador, a função Lambda e um banco de dados que precisa dessa faxina periódica. E aqui, o processo é totalmente invisível para quem usa o sistema. Um agendador é programado para disparar, sei lá, às 3 da manhã de todo dia 1º do mês. Chegou a hora, a função Lambda entra em ação. Ela se conecta no banco de dados, que é onde ficam guardadas as informações do sistema, procura por registros muito antigos e apaga. É uma limpeza essencial que acontece de forma automática enquanto todo mundo está dormindo. E o resultado? O sistema fica mais rápido e os custos com armazenamento diminuem. Essa analogia do despertador é ótima para entender o conceito. O agendador é exatamente isso, um despertador super confiável. Ele nunca vai esquecer. Ele acorda a função na hora exata para ela fazer o trabalho dela. E assim, o sistema fica sempre limpo, eficiente, sem que ninguém precise botar um lembrete na agenda para fazer isso manualmente. Bom, a gente viu dois exemplos bem específicos, mas agora vamos abrir um pouco o leque para entender o quão versátil essa tecnologia realmente é. As possibilidades aqui são gigantes. Pensa só, uma função Lambda pode analisar uma imagem e extrair o texto que está escrito nela. Ou, quando alguém sobe uma foto, ela pode criar automaticamente uma versão menor, uma miniatura. Pode processar o cadastro de uma pessoa nova no sistema. Pode disparar backups automáticos. No fundo, qualquer tarefa que precisa acontecer em resposta a algum evento, dá para automatizar com Lambda. Ok, tudo isso é muito legal, mas por que isso realmente importa? Qual é o grande impacto dessa abordagem serverless? Essa comparação aqui deixa tudo preto no branco.
No jeito antigo, com servidores dedicados, se paga por um servidor que fica ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo que ele não esteja fazendo nada na maior parte do tempo. Tem que se preocupar em atualizar, em proteger e se de repente muita gente acessa ao mesmo tempo. Tem que correr para adicionar mais servidores manualmente. Agora com o Lambda, o custo é só pelo tempo que o código está rodando. Não tem que se preocupar com manutenção de servidor, e a escala é automática. Se 1000 eventos acontecerem ao mesmo tempo, o sistema cria 1000 cópias da função para dar conta do recado, na hora. E é aqui que a gente chega no coração da coisa. Quando se tira das costas das equipes de desenvolvimento o peso de gerenciar a infraestrutura, elas ficam livres para focar no que realmente importa. Criar código que resolve problemas de verdade, que gera valor. Toda aquela energia que antes ia para manutenção, agora vai para inovação. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Pensa bem, quando barreiras de custo, de escala e de manutenção são derrubadas desse jeito, o que se torna possível? Que novas ideias, que novas soluções podem surgir quando a computação vira um recurso que simplesmente aparece quando a gente precisa? Talvez o futuro da inovação esteja justamente na resposta a essa pergunta.